Bem-vindo à jornada rumo a US$ 1 milhão. Vamos direto ao gráfico do Bitcoin de hoje. Começando no time frame de 4 horas do Bitcoin, pois hoje cedo rompemos essa alta anterior aqui, entrando no próximo nível de resistência de 65 mil até US$ 66 mil para o preço do Bitcoin. Agora, nesta vela de 4 horas, já vemos uma rejeição. Falarei sobre isso em um instante, mas se rompermos os 66 mil, provavelmente subiremos para o próximo nível de resistência entre 68 mil e US$ 70 mil para o preço do Bitcoin. Se houver rejeição, provavelmente tocaremos o nível anterior de resistência, potencialmente virando suporte em 64,3 mil. E se perdermos esse nível de 64,3 mil, provavelmente cairemos para o suporte abaixo em cerca de 62 mil e veremos os níveis específicos. Só um momento, por favor. Vamos analisar a tendência geral do Bitcoin. Claramente está em alta no momento. E como eu mencionei, durante todo esse período de oscilação, enquanto mantivermos acima de 62 mil, continuarei otimista e esperarei que em algum momento teremos outra alta, o que já pudemos observar. Estou curioso para ver se vamos quebrar os 66 mil ou se teremos uma queda antes. É notável que estamos próximos da zona de sobrecompra no RSI, porém ainda não atingimos o território de sobrecompra. Isso significa que ainda há espaço para subir. Devemos observar o gráfico diário, pois é crucial fechar acima da máxima anterior. Isso confirmaria a probabilidade de outra alta. Obviamente, tivemos máximas horizontais no preço do Bitcoin. No entanto, tivemos uma máxima mais alta no RSI do Bitcoin no time frame diário e uma divergência bearish exagerada significa ter máximas horizontais no preço e máximas mais baixas no indicador de Momentum RSI. Olhando o time frame semanal do RSI do Bitcoin, ainda está rompendo a tendência de baixa recente. E como venho dizendo há mais de um mês, enquanto continuar rompendo e não invalidarmos isso fazendo algo assim, acredito que o RSI alcançará patamares mais altos em algum ponto, possivelmente até atingindo o território de sobrecompra no gráfico semanal. No entanto, mais uma vez, não descarto a possibilidade de primeiro vermos uma pequena oscilação antes de termos outro movimento de alta, pois temos que considerar esse canal de baixa em que o Bitcoin está há mais de 6 meses neste momento. E agora estamos no topo desse canal de baixa, nesse nível de resistência onde já fomos rejeitados muitas vezes. Então eu diria que agora, apesar de sim, eu ainda estar otimista e estar otimista desde cerca de 54 mil para o preço do Bitcoin, eu diria que agora é um momento crucial para ficar atento e não tirar os olhos dos gráficos, pois ver uma reversão aqui é algo que já vimos muitas vezes antes nas ações de preço recentes nos últimos meses. De qualquer forma, ainda estou cautelosamente otimista aqui. E se eu vir mais sinais de alerta nos gráficos, avisarei vocês. Uma coisa que notei aqui mais cedo hoje nos gráficos é essa divergência de baixa no gráfico de 4 horas. E essa é uma nova divergência de baixa aqui nos gráficos. Isso confirmaria se conseguirmos uma vela de 4 horas vermelha aqui sem que o RSI primeiro faça uma nova alta no preço do Bitcoin. Normalmente, com uma divergência de baixa, você verá um pouco de instabilidade ação lateral do preço ou algum impulso de baixa no curto prazo aqui. E eu sei que tenho falado sobre alguns sinais de alerta nos gráficos aqui nos últimos dias, mas acho que o propósito deste canal é apontar a análise técnica objetiva e compartilhá-la com você. E você pode fazer com essas informações o que quiser. Obviamente, ainda estamos em tendência de alta aqui, e enquanto não houver um sinal claro de reversão, como por exemplo, quebrar abaixo dessas mínimas aqui, eu realmente não vejo um motivo para ser pessimista neste momento. No entanto, preciso mostrar esses sinais de alerta apenas caso isso realmente venha a ser a reversão real nos gráficos aqui. Agora, obviamente, neste ponto, você sabe o que a invalidação para uma divergência de baixa significa, então você obtém qualquer um movimento para cima dessa linha de tendência na ação do preço ou invalidação pelo RSI se movendo acima dessa linha de tendência aqui. Lembre-se que você pode continuar desenhando novas divergências de baixa repetidamente até fazermos uma alta mais alta no RSI neste gráfico de 4 horas. Isso é algo para ter em mente. Agora, sobre os níveis de suporte e resistência no curto prazo, estamos negociando acima deste nível de Fibonacci e atualmente negociando bem em cima desse nível, algo a observar nos gráficos como potencial suporte, ou realmente descendo e obtendo uma rejeição real desse nível. E se olhar esses diferentes níveis de Fibonacci no gráfico de 4 horas, você vê que parece uma rejeição desse nível de Fibonacci em torno de 65,5 mil, mais ou menos. Agora, se isso realmente for a rejeição, você pode buscar suporte até o nível de 62 mil, neste bolso dourado de Fibonacci entre 62 mil e 62,7 mil para o Bitcoin, pois após essa ação de preço recente, isso deve atuar como forte suporte. Como venho dizendo, se perdermos esse nível de suporte, acredito que cairemos depois. Mas enquanto isso não acontecer, podemos supor que continuaremos vendo uma ação de preço mais alta para o Bitcoin. Agora, olhando o mapa de calor de liquidação do Bitcoin. Primeiro, no período de um mês, onde retiramos um grande nível de liquidez para cima, em cerca de 65,4 mil.
Agora, olhando o mapa de 6 meses, onde a maior parte da liquidez está para cima, situando-se em 72 mil, para o preço do Bitcoin, com cerca de 3,4 bilhões em liquidações curtas que ocorrerão se o preço do Bitcoin atingir esse nível. Se você acompanha meu canal há muito tempo, sabe que falo desse nível de liquidez de 70 mil há tempos, e minha previsão durante toda essa consolidação dos últimos meses tem sido que continuaremos nessa faixa, e enquanto não quebrarmos abaixo do fundo, minha expectativa é que em algum momento veremos uma ruptura para cima desse canal descendente e varreremos toda essa liquidez aqui. Isso pode ser a ruptura, mas mesmo se não for e voltarmos para baixo, a previsão continuará a mesma, a menos que a invalidemos negociando abaixo do canal descendente aqui. Por fim, olhando as tabelas de fluxo do ETF de Bitcoin ontem, vimos mais uma entrada líquida de cerca de 100 milhões de dólares nesses ETFs de Bitcoin. Então, como tenho dito há mais de 2 semanas, enquanto virmos centenas de milhões de dólares em Bitcoin sendo comprados todos os dias úteis, isso provavelmente terá um efeito de pressão para cima no preço do Bitcoin, que é exatamente o que temos visto até agora, embora eu ache que devemos ficar atentos aos ETFs de Bitcoin se tornando baixistas, mas por enquanto isso simplesmente não é o caso, então temos que assumir que isso continuará tendo um efeito de pressão para cima no preço do Bitcoin enquanto continuarmos vendo essas entradas. De qualquer forma, esta foi a atualização do mercado de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal com notificações ativadas para não perder nenhuma dessas atualizações, especialmente num momento como este, onde estamos no topo do canal descendente. É importante ficar atento, independente de você se inscrever com notificações ou não. Obrigado por assistir mais uma vez e nos vemos amanhã no próximo vídeo.